Fala galera, tudo tranquilo, tudo certo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Moçada, eu vou resolver com vocês nesse vídeo a questão de número 48 da prova específica da UEM, vestibular de 2021, que foi realizada em 2022. Bora lá? Questão 48 diz assim: assinale o que for correto. Os isômeros são compostos com a mesma fórmula molecular, podendo apresentar propriedades físicas e ou químicas distintas. Bom, primeira coisa, isômeros são compostos com a mesma fórmula molecular. A definição de isomeria é a seguinte: é um fenômeno em que substâncias diferentes têm a mesma fórmula molecular, portanto, primeira parte certinha, podendo apresentar propriedades físicas e ou químicas distintas. E aí? Bom, se você estiver falando de isomeria plana, as propriedades físicas são distintas, as químicas também. Beleza? Se você estiver falando de isomeria geométrica, as propriedades químicas são muito parecidas, as físicas distintas. Se você estiver falando de isomeria óptica, as propriedades físicas são as mesmas, as propriedades químicas são as mesmas, mas a diferença está no desvio da luz polarizada. Beleza? Resumindo, pode apresentar propriedades físicas e ou químicas diferentes? Pode. É possível isso acontecer? Verdade. Então, perfeito esse item. Número 2, a substância trimetilamina possui menor ponto de ebulição do que a substância dimetilamina. Vamos desenhar? O que você entende por trimetilamina? Bom, nós vamos ter 3-metil, 3 grupinhos CH3 conectados em um nitrogênio. Beleza? Tranquilo, olha que bonitinho. Isso aqui se chama trimetilamina. Nós vamos comparar a trimetilamina com a dimetilamina. É só fazer um pouquinho menor agora. Você vai ter 2 grupinhos metil, faz sentido. E essa terceira ligação que o nitrogênio tem, você vai colocar hidrogênio. Pronto. São duas moléculas que se parecem de certa forma, né? Mas o que tem de interessante nessa segunda molécula aí? Essa segunda tem uma ligação que você conhece, uma ligação muito especial. Ah, eu me lembro de que substâncias que têm ligação NH ou OH, elas ficam muito polarizadas, são polares bem exageradas. E moléculas que têm esses tipos de ligações NH ou OH, elas fazem ligações de hidrogênio entre si. Entendeu? Portanto, essa segunda fórmula que você está vendo aí representa uma substância que tem ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Ou seja, seu ponto de ebulição vai ser o quê? Vai ser maior, porque as moléculas estão mais bem grudadas. Então, entre essa primeira amina, que é uma amina terciária, e essa segunda, que é uma amina secundária, a terciária, por não ter ligação de hidrogênio, vai ter um ponto de ebulição menor do que a outra, que é a secundária. Pegou? Portanto, a substância trimetilamina, que é a primeira, que não tem ligação de hidrogênio. Ela possui menor ponto de ebulição do que a dimetilamina. Perfeito. Normalmente é assim que funciona mesmo. Aminas terciárias têm pontos de ebulição menores do que as secundárias, que têm pontos de ebulição menores do que as primárias, desde que elas estejam massas próximas. Tudo bem? Show de bola. A 04. Entre os isômeros butandoisol e o éter dietílico, apenas o butandoisol apresenta carbono assimétrico. Vamos desenhar os dois. O que seria butandoisol? Bom, butandoisol são 4 carbonos, ligações simples entre si, e no carbono 2, que pode ser esse, você vai ter uma hidroxila. Isso é butandoisol. Se você quiser completar, vai ficar H3C, aqui você vai ter H2, aqui você vai ter H, e aqui você vai ter H3. Confere? Beleza? Esse é o butanol, ou melhor, butandoisol. E qual que é a outra substância que ele está comparando? Éter dietílico. O que seria um éter dietílico? Você desenha 2 grupos etil grudados em um oxigênio central. Pronto, o esqueleto carbônico já está aí. Se você quiser completar com os hidrogênios, você vai ter CH3, CH2, do outro lado CH2 e CH3, normal. Beleza? Olha a pergunta. Entre esses dois isômeros, eles são isômeros de função, butandoisol e éter dietílico, apenas o butandoisol apresenta carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? É aquele carbono sp3, ou seja, que não faz dupla, e que tem seus 4 ligantes todos diferentes. Aí olha para esse carbono que eu estou assinalando aqui. Quem são os ligantes dele? Um deles é a hidroxila, o outro ligante é o grupo metil, o outro ligante um pouco maior é o grupo etil. Tá, mas cadê o quarto ligante? É o hidrogênio, está escondido aqui. Os 4 são diferentes? São. Portanto, o butandoisol tem carbono assimétrico, que é o carbono que a gente assinala com asterisco. É aquele carbono que é a condição essencial para que uma substância tenha isomeria óptica. Tudo bem? Beleza? Vamos ver o de baixo, que é o éter. Perceba que esse carbono aqui tem 3 ligantes iguais, o próximo tem 2 ligantes iguais,
O penúltimo vai ter 2 ligantes iguais. E o último tem 3 ligantes iguais. Então você não está vendo nenhum carbono que tenha seus 4 ligantes todos diferentes. Então o item 4, ele está perfeito. Entre essas duas substâncias, apenas o butandoisol que apresenta carbono assimétrico. Pronto. 08, quando o benzeno reage com uma solução que contém Br2, que é um halogênio, em condições ambientes, ocorre uma reação de adição do tipo halogenação. Espera aí, Br2 é um halogênio, tem a reação do benzeno com bromo, vai ser uma halogenação? Legal, bonitinho. Só que tem um problema. O benzeno é um cara que normalmente, em condições ambientes, não sofre reação de adição. Então o erro está aqui, ó. A reação característica do benzeno, ela tem um nome bonitinho de substituição eletrofílica aromática. Essa é a reação que o benzeno, vamos dizer assim, adora fazer. Entendeu? Então, em condições ambientes, o benzeno não faz reação de adição. O benzeno, para sofrer reações de adição, tem que ser em condições extremamente agressivas, condições bem drásticas. Tem que ficar bem claro no exercício que são em condições drásticas. Aí sim, pode ser que ele sofra uma adição. Mas a reação característica do benzeno, ou dos anéis aromáticos derivados do benzeno, é a substituição e não a adição. Portanto, esse item está errado. Tudo bem? E a partir da fórmula C4H8, perceba que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. O que você quer dizer com isso? Que C4H8 ou é alceno ou é ciclano. Pegou? Toda vez que você tiver esse estilo de fórmula CnH2n, onde o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, eu estou pensando em um alceno, que é um cara que tem dupla, ou um ciclano, que ele é fechado, mas não tem dupla. Aí ele pergunta se a partir dessa fórmula você consegue montar 6 isômeros. Vamos tentar? Vou abrir um outro slidezinho quadriculado para você aqui. Vamos lá, fórmula C4H8. Beleza. Bom, uma opção seria você fazer isso aqui, um carbono 2, 3, 4. O Wanderson disse que poderia ser um alceno, então tem que ter uma dupla. Essa dupla poderia estar aqui. Essa substância se chamaria but1eno, beleza? Olha uma outra possível. Eu poderia pensar em 4 carbonos, de repente uma dupla no meio, e isso se chamaria but2eno. Tranquilo? É um alceno também. Uma outra opção seria pensar assim, ó. Uma substância com ligação dupla, 3 carbonos na cadeia principal. Tá, mas cadê o quarto carbono? Tem que estar pendurado e não pode ser na ponta. Nunca você vai ter uma ramificação no carbono da ponta. Essa terceira substância que eu desenhei se chama metilpropeno. Perceba que os que eu desenhei até agora, todos são alcenos, todos são C4H8. Pode conferir. Beleza? Bom, alceno eu não consigo ver a princípio nenhum mais. Pelo menos plano, não. Vamos pensar no ciclano. O que é um ciclano? Ah, o ciclano é aquele cara que tem cadeia fechada. E um ciclano com 4 carbonos poderia ser, de repente, um quadradinho. Esse quadradinho que você está vendo, o meu parece um retângulo, mas tudo bem. Esse quadradinho que eu tentei fazer representa um ciclobutano que tem fórmula C4H8. Mas você poderia pensar, de repente, em um triângulo. Ah, mas o triângulo só representa 3 carbonos. Verdade, só que você pode pendurar um carbono como uma ramificação, onde você quiser. Esse aqui. Pronto. Essa substância se chamaria metilciclopropano. Beleza? Tranquilo. Ah, mas não dá para desenhar mais nenhum composto cíclico, Wanderson, verdade. Já esgotaram as possibilidades. Eu desenhei 3 abertos e 2 fechados. Porém, eu quero que você olhe com muito carinho para essa molécula aqui. O nome dela é but2eno. Só que nessa molécula em especial tem um fenômeno super bacana. Perceba que você tem ligação dupla entre os carbonos e que os ligantes de cada carbono da dupla, eles são diferentes. Daí. Quer dizer que essa substância but2eno ela pode se apresentar na forma de uma molécula cis ou na forma de uma molécula trans. Entendeu o que eu falei? Ah, quer dizer que eu vou contar ela 2 vezes? Isso, perfeito. Vou até dar uma melhorada no desenho aqui, ó. Pense assim. Aqui deve ter um hidrogêniozinho escondido. Aqui também tem um hidrogêniozinho escondido. Esse tipo de molécula, onde os hidrogênios encontram-se em lados opostos do plano que passa pela dupla, seria a molécula do tipo trans. Mas você não pode esquecer que existe uma outra parecida com ela, uma moléculazinha irmã dela, vamos dizer assim, que teria esse estilo de comportamento aqui, ó. Uma dupla bem aqui. Essa molécula também se chamaria but2eno, só que ela teria uma configuração de que jeito? Teria uma configuração cis. Como é que você sabe disso? Porque aqui tem um carbono. Aqui tem um carbono, beleza? Não está desenhado aqui, mas dá para pensar que teria um hidrogênio escondido aqui e um outro hidrogênio escondido aqui. Perceba que essa molécula tem 2 hidrogênios do mesmo lado do plano que passa pela dupla. Entendeu? Então, para fechar esse item, perceba que com fórmula C4H8 nós podemos montar but1eno, metilpropeno,
ciclobutano, metilciclopropano, ainda but2-eno no formato trans, but2-eno no formato cis. Então, nós encontramos 6 moléculas diferentes, 6 isômeros diferentes com a mesma fórmula, que era o C4H8. E nem precisa perder o tempo com outro estilo de molécula, por quê? Para ter esse estilo de fórmula C4H8 ou CnH2n, só pode ser alceno ou ciclano. Não tem outro jeito de montar com essa fórmula C4H8. Tudo bem? Então, se a gente voltar no exercício, o que está dizendo lá? A partir dessa fórmula, a gente consegue construir 6 isômeros. Perfeito. As corretas 16, mais 4, 20, 22. A somatória deve ter dado 23. Show de bola. Tomara que você tenha entendido, que tudo tenha ficado muito claro, muito tchunai. Se você gostou, compartilhe, dê o seu joinha, beleza? Ative o sininho para você receber mais vídeos que eu vou estar gravando toda semana. Um grande abraço. Fui.